Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para trazer para vocês a resenha desse livro incrível que se chama Se Eu Ficar, da Gayle Forman. E não leia esse livro se você não quer chorar, não quer ficar triste, não quer ficar em luto, né? Confesso que quando eu peguei para ler eu não tinha expectativa nenhuma, achei que ia ser um livro assim meio para adolescente, romancezinho e tal. Mas realmente me surpreendi. É o primeiro livro dessa escritora que eu leio e já amei. E também ele já saiu adaptação para o cinema, tanto é que a capa aqui já é da adaptação do cinema. Então eu vou tentar trazer um pouco da resenha sem dar spoiler para vocês, tá? Esse livro conta a história de uma moça, né? Essa moça que é a Mia. E aí fala um pouco, o livro na verdade ele é dividido em duas partes. Um pouco ele fala sobre a vida dela, como é com a família dela e como ela conheceu o namorado e tal. E outra parte conta a história. Ela e a família dela sofreram um acidente bem trágico de carro, bem ruim. E ela ficou em coma profundo entre a vida e a morte e tal. E aí, no desenrolar do livro, vocês vão ficar sabendo, entendendo por que talvez se dependesse dela, ela não ia querer sobreviver a esse acidente, né? Então conta assim várias partes dentro do hospital, como se ela estivesse fora do corpo dela, né? Apesar de ela estar em coma, ela tá vivenciando o que está acontecendo, ela tá vendo as pessoas virem visitá-la, conversar com ela, né? E algumas pessoas pedindo para ela ficar, algumas falando que se ela quiser ir tudo bem, tá tudo certo. Então essa parte é uma parte muito triste, né? A parte que fala um pouco sobre a vida dela, a família dela, como ela conheceu o namorado, tem umas partes que são até engraçadas, mas essa parte do hospital é muito pesado, né? Você fica ali ouvindo as pessoas falando com ela, já dá aquela tristeza, aquela vontade de chorar, é horrível, mas eu super indico, gostei demais desse livro. No final, assim, ele acaba de uma forma bem que te faz pensar, tipo, nossa, que livro. E o legal também é que ele tem uma continuação, né? E até no final do livro, quando chega no finalzinho, ele tem uma parte que ele fala um pouco sobre o próximo livro, que seria a versão contada pelo namorado dela. Ó, tá aqui, para onde ela foi, se chama o livro, que conta a mesma história, porém na versão do namorado dela. E no final também ele tem uma entrevista bem rapidinho com os dois atores, né? O casalzinho que fez os atores no filme. Então, fica aqui, quem puder ler, é muito legal, não vão se decepcionar, eu recomendo.